Bom dia, paz do Senhor, Deus abençoe você e sua família. Queridos, eu vi um vídeo na qual um personagem, ele fazia uma crítica de forma engraçada à igreja. E eu peguei alguns elementos que realmente representam uma grande realidade do nosso dia. Ele fala nesse vídeo que se você quer se tornar um pastor, você precisa não conhecer de Bíblia. Por quê? Porque se você conhecer de Bíblia, você não vai ter sucesso na sua vida pastoral. Por quê? Porque você não vai vender vassoura ungida, você não vai vender óleo ungido, você não vai vender o Vale do Sal, você não vai vender a água poderosa de Jerusalém, você não vai fazer essas maracutaias, porque a Bíblia não ensina isso. E é isso que faz sucesso hoje. Essa era a crítica dele. E há uma grande verdade nisso, meu querido. Quanto menos conhecimento uma pessoa, um grupo de pessoas tem, mais influenciada ela é. Mais amarrada a uma determinada ideologia ela se torna. E muitas vezes estamos vivendo assim, queridos. Estamos, por falta de conhecimento, por falta de autogestão, de autocontrole, somos influenciados, somos bombardeados continuamente por notícias ruins, notícias negativas que influenciam nossa vida negativamente. Não é mesmo? Porém, a Bíblia vai falar que precisamos criar uma identidade. E uma vez criado essa identidade, nós tornamos-nos pessoas de autoestima, autocontrole e de inteligência emocional e espiritual. E a identidade, segundo a psicologia, é atributos, relacionamentos, crenças, valores, lembranças que definem a noção do eu e criam uma autoimagem contínua, constante de quem eu sou, do que eu faço e do meu dever. E o que a Bíblia fala sobre identidade? De acordo com Gênesis, identidade é ser igual a Deus, é refletir a imagem de Deus. Por isso que no princípio Deus criou o homem, a sua imagem e a sua semelhança. Isso nos fala de atributos morais, atributos espirituais, de valores espirituais que nos definem como filhos de Deus, que nos definem como criação de Deus, que nos definem como representantes de Deus na sua criação. Dito isto, eu sou uma pessoa constante, uma pessoa contínua naquilo que eu acredito, naquilo que eu valorizo, porque eu tenho uma identidade. Agora, quando eu não tenho uma identidade, como eu já disse no início, tudo me influencia. Os pensamentos negativos dos outros me influenciam. As conversas negativas, as sementes do mal que é lançada contra a minha vida, me influencia, me adoece. A forma que eu penso define a qualidade do meu cérebro, define a qualidade da minha vida. E se eu não tiver uma identidade, meu querido, eu posso estar tendo uma autoimagem errada de mim mesmo e, consequentemente, os resultados da minha forma de viver serão ruins. Por isso que a Bíblia nos ensina no livro de Neemias uma história que representa muito bem de forma metafórica esse exemplo da identidade. No livro de Neemias nós vemos que os judeus da época viviam em miséria e desprezo, porque eles estavam agora num período pós-guerra, na quais a sua cidade de Jerusalém, bem como os muros de Jerusalém, tinham sido destruídos, tinham sido queimados. Então, eles sofreram uma invasão e ficaram vulneráveis. Os seus muros, ou seja, a sua segurança, a sua identidade, a sua autogestão, o seu autocontrole foi derrubado. Então Neemias ouve essa notícia, porque Neemias era um judeu cativo, trabalhando no império medo-persa da época, no palácio do rei. E ele ouve essa notícia. E aquilo mexe com ele. Ele fala, nossa, o meu povo, meus patrícios, a minha terra natal, onde eu cresci, a terra de Deus, está numa situação tão miserável assim. E Deus colocou no coração dele para que ele
iniciasse uma grande reforma em Jerusalém, reconstruindo os muros de Jerusalém. E chegando lá, a Bíblia diz que assim ele inicia esta obra. Ele recebeu recursos do rei, assim como a autorização do rei para levar a cabo esta obra. Chegando lá, ele começa essa restauração. E a Bíblia, no capítulo 4 de Neemias, versículo 10, diz o seguinte: Então disse Judá: desfaleceram as forças dos carregadores, e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar um muro. Então eles agora revelam o problema que eles tiveram durante todo o tempo em que os muros, ou durante todo o tempo em que ninguém se interessou em reparar aqueles muros, em começar uma reforma. Os escombros eram muitos. Havia muita ruína naquele lugar. E isso representa o que, meus queridos? Que a nossa vida é como uma cidade sem muro. Né? A vida de quem não tem uma identidade é como uma cidade sem muro. Qualquer um entra, qualquer um faz o que quiser. Qualquer tipo de coisa pode entrar e fazer morada dentro daquela cidade. E aquela cidade nunca mais se torna a ser um dia a beleza que era antes. Ou não se torna o que poderia se tornar por causa dos seus muros, que permite que qualquer um entre, que qualquer ideia nasça, que qualquer tipo de semente brote criando raízes e floresça. Talvez isso possa ser um retrato da sua vida. Isso possa ser um retrato das suas ideias. Qualquer um semeia uma ideia em você. Qualquer conteúdo te leva a práticas que não condiz com o que você é. Por isso, Neemias teve essa iniciativa de reparar o muro. Porque o muro representa a identidade de uma pessoa. E se você não buscar ter uma identidade, você ainda vai ficar nesse conflito que o mundo está. Dividido entre ideias, entre pensamentos, entre princípios, entre os valores. Em outras palavras, o mundo está fragmentado. E os nossos princípios e valores, eles começam em Deus. Por isso que a Bíblia diz que somos a imagem e semelhança de Deus. Toda identidade começa com aquele que me criou. Então, a Bíblia diz também em Efésios capítulo 1, no versículo 4, 5 e 6, a seguinte frase, eu vou ler para os irmãos. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele, e em amor nos predestinou para eles, para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, segundo a sua boa vontade. Olha só a nossa identidade aqui sendo revelada através de Jesus Cristo. Em Jesus Cristo nós entendemos a nossa identidade, que primeiro, antes de tudo ser criado, nós já fazemos parte do plano de Deus. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Então, ou seja, em Cristo eu já fazia parte do plano de Deus para pertencer à família de Deus na sua criação. Então Deus criou o mundo, Deus criou o universo, Deus criou todas as condições para que haja vida na terra e pôs eu e você nessa terra como filhos dele, como imagem e semelhança dele. Para quê? Para vivermos de forma irrepreensível e santa. Ou seja, vivemos uma vida exclusivamente para adorar e agradar a Deus. É isso que é ser santo. Não é não ter erros. É ter erros, porém eu busco todos os dias viver para agradar a Deus. Isso que é ser santo de acordo com a Bíblia. É quando eu foco, é quando eu tenho uma minha identidade relacionada com Deus. E a minha forma de viver, a maneira que eu busco viver é sempre para glorificar a Deus, mesmo com as minhas limitações.
E é para isso que ele me criou, me predestinou, ou seja, você foi criado com o destino de glorificar a Deus, amado. Então por que você ainda não criou a sua identidade em Cristo? Por que você ainda está permitindo que este mundo contamine a sua vida, contamine a sua mente, contamine a sua forma de viver e você vive cada dia mais angustiado? Você vive cada vez abaixo do que você pensa, do que você sonha, do que você gostaria de estar vivendo. É porque talvez lhe falta criar essa identidade com Deus. Pois uma pessoa que não tem muros é como uma cidade sem muros. Qualquer um entra e faz o que bem entender. E não é isso que Deus destinou para mim e para você. Deus nos predestinou em Cristo Jesus para sermos adotados como filhos. Você não é um acaso neste mundo. Você tem uma identidade, essa identidade é filho de Deus. Então comece a viver de forma constante, baseando-se nessa identidade, meu querido. Comece a buscar o conhecimento dessa identidade, esses atributos, esse relacionamento que vão fazer você ter mais consciência do que é você como filho de Deus. E não viva mais na miséria espiritual, na miséria intelectual, na miséria nas ideias, por falta de criar esse muro que é a identidade com Deus. Que Deus abençoe você grandemente em nome de Jesus.